Romanos, capítulo de número 8. E o versículo de número 28. Glória a Deus por isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que esta palavra seja viva. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem. Então repita junto comigo: Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Preste atenção agora. Dos que foram chamados. Quem aqui foi chamado, escolhido por Deus? Dos que foram chamados, de acordo conforme o seu propósito. Então nós temos aqui 3 palavras que eu quero compartilhar com os obreiros. Que Deus, Ele chama. E chama aqueles que são escolhidos. E que Deus tem um plano, um propósito, conforme a vontade dEle. Meu Deus e meu Pai, é a Tua palavra que nós estaremos compartilhando. Hoje é a última reunião deste ano. E tem que ser algo especial, meu Pai. Então fala conosco, Espírito Santo, nos ensina, ministra. São os Teus obreiros, são ungidos do Senhor. Toque em cada vida, ministra, que esta palavra se torne, seja viva em cada um de nós, que assim seja. Então desocupe as Tuas mãos, vamos ter liberdade para aplaudir estas palavras. Vai dando glória, vai adorando. Vai declarando: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Aleluia. Amém. Amém. Então se assenta. Deus age em todas as coisas. E tudo contribui para o bem daqueles que são chamados conforme o seu propósito. 3 palavras: chamados, conforme e propósito. Eu tenho certeza que você está aqui, você veio a existir, porque Deus tem um propósito na sua vida. O nosso Deus é um Deus de propósito. Deus age em todas as coisas com um propósito. E se Deus tem um propósito em cada vida, aqueles que foram chamados, escolhidos, eu tenho que me conformar. Ou seja, eu tenho que entrar na forma de Deus.
ser moldado pelo próprio Deus, já que eu fui chamado para cumprir um propósito nesta terra. Propósito nada mais é do que você fazer a vontade de Deus. A gente pode resumir deste jeito. Apesar que eu tenho aqui uma anotação que diz o seguinte: propósito é a intenção original, o porquê e para que algo ou alguém tem sido criado. A intenção original, o porquê, o para que algo ou alguém foi criado. Você nasceu, a razão da sua existência é porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não está aqui à toa. Você não é um acidente da natureza. Você nasceu de acordo com a vontade de Deus para cumprir um propósito aqui na terra. Agora, você precisa encontrar e descobrir qual é o propósito, para que você possa, então, cumprir o que Deus determinou para você, o porquê você foi criado. Amados, muitos não conseguem responder essas 4 perguntas. Primeira, de onde eu vim? Aqui fala de origem. Segunda pergunta, quem sou eu? Aqui está falando de identidade. Por que estou aqui? Aqui fala de propósito, da razão da sua existência. E a 4ª pergunta que você tem e precisa responder: para onde eu vou? Aqui está falando de destino. De onde eu vim? Quem sou eu? Por que estou aqui? E para onde vou? Quem não conseguir responder essas perguntas, esses questionamentos que todos fazem, a vida fica sem sentido. Porque você só vai saber qual é o seu destino que Deus tem para você quando você descobrir o porquê, o propósito de Deus com você. Quando eu sei o propósito, o porquê eu nasci, qual é a razão da minha existência, por que eu estou aqui, se eu sei, eu vou chegar ao meu destino, o que Deus estabeleceu para a minha vida. Se eu estou simplesmente vivendo, queridos, a coisa mais trágica na vida não é morrer, mas é viver sem um propósito.
Porque se eu não tenho um propósito, eu não sei qual é o meu destino. Por que que eu estou aqui e onde eu vou chegar? Se eu não sei onde eu vou chegar, qualquer caminho serve. E muitas vezes, eu estou num caminho errado. Que não é o caminho que Deus determinou para que eu cumpra o meu propósito e chegue ao meu destino. Se eu estou sem rumo, eu não sei qual é o caminho certo, correto para chegar, porque eu não tenho propósito, eu não sei como eu vou chegar lá. Queridos, é muito triste uma pessoa chegar no final da sua vida, olhar para trás e chegar à conclusão: e daí? O que é que eu vim fazer nesta terra? Agora, Deus trabalha com ordem. Diga comigo, Deus é organizado. Deus trabalha com ordem. Por exemplo, quando Deus criou todas as coisas, lá no início, no princípio era o Verbo. No princípio a forma era sem terra e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia trevas, escuridão. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Haja luz. Para que Ele pudesse então dar sequência no seu trabalho, na sua criação. E tudo, obreiros, tudo que Deus criou foi com um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. E todas as coisas, quando você tem esse entendimento, que você tem uma chamada, que você foi escolhido, e que você está conforme o propósito, a vontade de Deus, você vai chegar ao seu destino. Quando você sabe disso, você fala, nossa, e não é que tem uma lógica, tem uma norma, porque para você cumprir o propósito e chegar ao seu destino, primeiro, isso vem antes de tudo, você tem que ter uma chamada. Quem aqui foi chamado por Deus? Então você, primeiro, antes de ter qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, você tem que ser chamado por Deus. Descobrindo o seu propósito, você focar naquilo para o qual você foi criado e trabalhar caminhando em direção ao seu destino. Você tem que ter isso em mente. Você tem que ter isso em mente. Você não pode viver por viver. Simplesmente existir. O que vier está bom. Queridos, o tempo está passando. Já pensou você chegar no final da sua existência aqui na Terra e chegar à conclusão que você não fez o que deveria ser feito? Que você não cumpriu o propósito pelo qual você foi criado? Vai comigo no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo de número
14. E o versículo de número 5. Preste atenção. Os dias do homem estão determinados. Uau! Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites. Então olha aqui para o pastor, olha para cá. Você tem que estar no caminho, no rumo certo, para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você aqui nesta terra e assim chegar ao seu destino. Entre propósito e o seu destino, aqui nesse intervalo, é que você tem um processo. Propósito, destino, entre um e outro, aqui tem um processo que você vai ter que caminhar para chegar ao seu destino. Então, chamado, depois você tem o propósito, você tem esse processo que vai te levar ao seu destino. Aqui você tem que estar no caminho certo, no rumo certo. Deixa eu te contar algo. Deus tem um GPS nos céus. E nesse GPS de Deus, lá está determinado o seu rumo. Qual é o seu caminho? O que é que você tem que fazer para cumprir o seu propósito, você que é chamado e escolhido, para cumprir o seu propósito e chegar ao seu destino. Esse GPS de Deus funciona de uma maneira, não falha nunca. O GPS de Deus não tem problema de Wi-Fi, internet, isso e aquilo. O problema é que nós queremos usar o nosso GPS. E nós que queremos determinar qual é o caminho, o rumo que nós vamos seguir. E quando a pessoa faz isso, ela acaba atrasando o processo, ou ainda pior, não chegando ao seu destino. Porque ela está no caminho errado. Ela está usando o seu próprio GPS. Ela não está conectada com Deus, com o GPS dos céus. Ela está usando o GPS daqui da terra, seguindo o seu próprio caminho. E ela acaba tendo dificuldades para chegar ao seu destino. Vocês estão me entendendo, gente? E dependendo do caminho que você escolher, o tempo está passando. Deus determinou ao homem dias, meses e anos. Nós temos um tempo estabelecido por Deus para viver nesta terra e cumprir o propósito pelo qual fomos chamados e chegar ao destino que Ele tem para nós. E o tempo está passando e de repente você está perdendo tempo. Você está desperdiçando o tempo. Deixe-me usar como exemplo. A Bíblia diz que a vida, o nosso tempo aqui na Terra, em situação normal, 70 anos. Vamos imaginar.
Você tem 70 anos para cumprir, porque você é escolhido. Quem aqui é escolhido de Deus? Quem foi chamado por Deus? Então vamos imaginar esse exemplo. Você tem 70 anos para cumprir o propósito pelo qual você nasceu. E chegar aonde? Ao seu destino. Mas você está dando volta, seguindo o seu GPS, o seu próprio caminho. E o tempo está passando. Eu não sei qual é a sua idade agora. Quanto tempo falta para você? Eu vou reler. Jó capítulo 14, versículo 5. Os dias do homem estão determinados. Por quem? Por Deus. Por isso que você vê pessoas que morrem antes do tempo, mais jovens, outros com mais idade. E às vezes você não entende o porquê que a pessoa já se foi. Porque os nossos dias estão determinados por Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, nem você. Mas a cada dia que passa, você se aproxima da sua morte. Você não sabe quando isso vai acontecer. Mas desde o momento que a pessoa nasce, ela já começa a morrer. A cada dia que ela vai vivendo, vai subtraindo do tempo determinado por Deus para ela. Então, se a pessoa tem 70 anos, cada dia que passa, cada mês, cada ano, isso vai subtraindo dos 70 anos. E muitos estão desperdiçando esse tempo. Você não sabe qual vai ser o seu dia, que você vai partir e vai se apresentar diante de Deus. Você não sabe. E tem muitos, gente, que estão deixando escapar a oportunidade de fazer aquilo pelo qual ela nasceu para fazer, pelo qual ela foi escolhida, cumprir um propósito nesta vida. E ela está perdendo tempo com muitas outras coisas. Você já parou para pensar como a gente perde tempo nas redes sociais? WhatsApp, Instagram, Facebook. O que se gasta de tempo nas redes sociais? Ou assistindo televisão, filmes, séries, novelas, pessoa parada, muitas vezes sem fazer nada, e o tempo passando, e cada dia que passa vai sendo subtraído da sua existência. Vamos imaginar, vou jogar aqui, 60 anos. Deus determinou para aquela pessoa 60 anos. Pastor Walter, quantos anos o pastor tem? Pode falar ou está escondendo? 53? Vamos imaginar que
Deus determinou os seus dias, 60 anos. Quanto falta, igreja? Para mim está faltando. Pastor Walter, não fique triste, para mim está faltando menos que isso. Mas imagine, ele vai viver 60 anos, já viveu 53, em 53 a pessoa não fez o que era para ela fazer. Ela tem 7 anos para descobrir o seu propósito, entrar nesse processo, fazer a vontade de Deus para chegar ao seu destino, porque você não pode chegar de mãos vazias diante de Deus. Você não pode perder tempo. Cuidado, uma das coisas que as pessoas também perdem muito tempo são amizades. Tem amizades que não convêm para você. Amizades que não vão te ajudar a você viver o seu propósito aqui na terra. Pelo contrário, vão te desviar do GPS de Deus. E você acaba seguindo o que você ouve, porque você não sabe qual é o seu propósito. Quando a pessoa não sabe, meu irmão, minha irmã, qualquer coisinha para ela, ela ouviu, ela vai atrás. Porque para ela não sabe. E o mais triste, depois vocês vão lembrar dessa pregação. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites. Olha para cá. Chegou nos 60, foi o que Deus determinou, ponto final. É o limite. Não vai passar disso. Se Deus determinou 70, Deus estabeleceu limites. Aqui está escrito que Deus estabeleceu limites. Não adianta você dar uma ideia de Ezequias e querer mais anos de vida. Porque Deus tem um propósito, enquanto você não entrar no centro da vontade de Deus, você nunca estará completo. Será sempre aquele vazio existencial. A pessoa é crente, congrega, até tem cargo, posição na igreja, mas se não está cumprindo o propósito, irmãos, aquele buraco no coração. Olha para cá. Vamos imaginar que Deus tem com você um propósito de te lançar e enviar para o mundo todo. Dá um glória a Deus. Para você cumprir esse propósito e sair para o mundo todo pregando o evangelho, você tem que ser um missionário ou um evangelista. Só que você resolve usar o teu GPS, seguir o teu próprio caminho, e ao invés de sair conforme o que Deus tem para você, você se estabelece e fica pastoreando uma igreja e não cumpre o que Deus estava esperando de você. O porquê você nasceu. Era para você sair, Deus te usar
para pregar o evangelho às nações. Mas você se estabeleceu num lugar. Eu estou dando aqui um exemplo fictício. É só um exemplo. Você se estabeleceu, pronto. O propósito não vai se cumprir porque você resolveu ser um levita, ao invés de sair e pregar o evangelho. Você resolveu ser um tecladista, um guitarrista, e Deus tinha coisas maiores para fazer através de você. Mas você não entendeu. Deus falou com você e o tempo está passando. E eu quero dizer com todas as letras, gente, duas coisas. A alegria quando nasce. E a maior tristeza, maior tragédia, quando a pessoa morre sem ter cumprido um propósito que Deus designou, estabeleceu para que ela realizasse aqui nessa terra. Se você não tem um propósito, você também não tem um destino, porque você não sabe o que você está fazendo aqui. Então você, não pastor, eu vou para o céu. Deus vai te cobrar. Porque chamado, irmãos, olha para cá, eu estou diante de obreiros. Eu estou falando com pastores, obreiros, líderes. Existe um chamado para a salvação. Todos. Jesus morreu por todos. Pela humanidade. Todos são chamados para a salvação. Mas não são todos que recebem esse chamado. Você que é obreiro, você não foi só chamado para a salvação. Você foi chamado para cumprir um propósito de Deus e por isso você nasceu. Então Deus te chamou para a salvação e como você é escolhido. Deus quer usar a tua vida para um propósito maior do que somente ir para o céu. Deus quer te usar, obreiro. Fazer de você um instrumento. Ai de mim! Quando eu estiver no meu leito de morte, eu falar, meu Deus, me perdoa, porque eu não cumpri o meu propósito. É simples assim. Viver 70, 80 anos e depois chegar no final, me perdoa porque eu não cumpri o seu propósito, Deus. Será que é simples assim? Concluindo, pastor, como é que eu faço para cumprir o meu propósito? Quem foi que te criou? Deus, pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Se foi Ele que te criou, Ele vai dizer para você qual é o propósito. Quando Jesus chega, os pescadores estão lançando a rede. Jesus só disse assim, segue-me. Esse foi o chamado. Segue-me. Eu vos farei pescadores de homens. Esse foi o propósito. Jesus já revelou ali mesmo, na chamada, qual era o propósito que ele tinha com aqueles que ele estava chamando.
Ora, busca a direção de Deus. Não viva nesta terra. Não desperdice tempo. Faça o seu melhor. Cumpra o propósito pelo qual você foi escolhido, chamado, escolhido para fazer. Não viva por viver. Deus tem algo grandioso a fazer com você aqui nesta terra. Você pode aplaudir o nosso Deus bem forte? Se coloque em pé.